Marcos, no capítulo 10, vamos ler do verso 17 ao 23. O texto também está impresso nos boletins, para quem quiser ler. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Porque me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrar teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu. E então vem e segue-me. E ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Podemos ficar sentados. Os irmãos já me ouviram a pregar, aqueles que são desta igreja já me ouviram a pregar neste texto algumas vezes. Ele é de facto um dos meus textos preferidos. Toda a palavra de Deus é inspirada, todos os textos na Bíblia são inspirados por Deus. Mas é verdade que nós às vezes há uns com os quais construímos mais história. E este texto é de facto um dos meus textos preferidos. Como o meu plano não é repetir o sermão, é verdade que às vezes já fiz isso algumas vezes. Já repeti sermões, intencionalmente. Hoje não quero repetir sermões. Portanto, não vou voltar a pregar uma coisa que os irmãos já tenham ouvido, até porque nós temos estado a falar sobre quem o viu e quem o vê, nós que julgávamos que conhecíamos Jesus Cristo, e por isso, nesta série de mensagens, temos feito uma escolha não seguida, portanto, temos ido escolher textos diferentes da palavra para irmos perceber quem Jesus é. E a nossa preocupação é que, quando fazemos este estudo, comecemos por reconhecer sempre, quer sejamos cristãos, quer não sejamos cristãos, que às vezes algumas das ideias que nós temos acerca de Jesus são ideias que foram construídas fora da leitura da Bíblia. Então, durante esta série de mensagens, uma das coisas que estamos a desejar é que olhemos para a palavra para entendermos quem é Jesus, além das ideias que nós já podemos ter construído acerca dele. E a coisa interessante, eu acho, é que quando nós lemos a palavra, vamos sempre ficar surpreendidos. Quer tenhamos crescido numa igreja evangélica, como é o meu caso, quer seja a primeira vez que estejamos dentro de uma igreja evangélica. Sempre que nós vamos ler a Bíblia, somos surpreendidos. Ninguém que se encontra aqui nesta manhã pode dizer: eu já sei sobre Jesus aquilo que precisava de saber. Ninguém pode dizer isto. Mesmo aqueles que são cristãos e que confiam que Jesus é o Deus dele, têm de reconhecer com humildade que precisamos de continuar a ir até à palavra. Ora, uma das coisas, e deixem-me usar esta expressão, que eu queria atacar já neste texto, até porque não vou fazer mais introduções, quero que nós possamos rapidamente mergulhar novamente na palavra que acabámos de ler. Uma coisa que eu creio que nós temos de fazer é atacar uma das atitudes típicas quando este texto é lido. Ok? Quando nós lemos este texto do encontro do jovem rico com Jesus, uma coisa que é fácil acontecer é nós termos, no facto do jovem ser rico, uma característica que nos afasta dele. Então, quando nós lemos este texto, é fácil que nós pensemos assim: este jovem é rico, eu não sou rico, logo nós os dois não temos muita coisa em comum. Ora, eu quero atacar esta atitude porque quero dizer-vos que o facto do jovem ser rico está neste texto não para que nós nos sintamos longe dele, mas para que nós nos sintamos perto dele. E vou explicar isto um bocadinho, mas quero já reconhecer, eu não tenho acesso aos vossos extratos bancários, mas eu sei que se fizéssemos aqui um estudo sociológico, provavelmente íamos concluir que somos uma igreja, na sua maioria, daquilo que se chama a classe média. Okay? Se fizéssemos um estudo sociológico, íamos concluir que somos uma igreja cheia de gente de classe média. Há uns que têm mais dificuldade, outros têm menos.
Ora, eu não estou a pregar sobre o jovem rico para que vocês nesta manhã digam o pastor está a partir do princípio que nós somos ricos como o jovem. Eu não estou a partir desse princípio. Mas uma das coisas que vos quero explicar, e vou passar a fazer isso de seguida, é que a riqueza do jovem rico não está neste texto para que nós nos sintamos longe dele. A riqueza do jovem rico está neste texto para que nós nos sintamos perto dele. E como é que isso funciona? A riqueza do jovem rico está neste texto não para que nós nos concentremos na quantidade das coisas que ele tem. A riqueza do jovem rico não está neste texto para que nós nos concentremos na quantidade, porque se nós nos concentrarmos na quantidade, vamos pensar assim, ele tem muito e eu tenho pouco. Mas não é isso que o texto nos está a querer dizer. A riqueza do jovem rico está neste texto para que nós não nos concentremos na quantidade, mas que nós nos concentremos na qualidade dele. Estão a seguir-me? Portanto, quando nós lemos este texto, não fiquem preocupados a fazer comparações na vossa conta bancária com a conta bancária do jovem rico. Não é isso que o texto quer fazer. O que o texto quer fazer não é que nós nos concentremos na quantidade do que tem o jovem rico, mas o texto quer que nós nos concentremos na qualidade que o jovem rico tem. E qual é a qualidade do jovem rico? A qualidade do jovem rico, quando nós lemos este texto, é pelo menos uma. O jovem rico tem a qualidade de deixar que aquilo que ele tem se sobreponha àquilo em que supostamente ele crê. Vou voltar a repetir. O jovem rico tem esta qualidade. Ele deixa que aquilo que ele tem no banco fale mais alto do que aquilo que ele tem nas suas convicções. Percebem? Esta é uma das qualidades do jovem rico. Ele deixa que aquilo que ele tem no banco fale mais alto do que aquilo que supostamente ele acredita. Ele deixa que o seu dinheiro fale mais alto do que a sua religião. E reparem, a religião do jovem rico não é uma coisa muito má. Porque como nós vemos aí no verso 20, quando Jesus vai colocar a questão dos mandamentos, o jovem rico vai explicar que ele cumpre os mandamentos desde que é pequenino. No entanto, quando Jesus o desafia a viver indo além do que o jovem rico tem, o jovem rico acaba por preferir deixar passar essa oportunidade. Como nos diz o verso 22, ele vai se retirar triste porque era dono de muitas propriedades. Sigam. Se uma qualidade fundamental do jovem rico é deixar que aquilo que ele tem fale mais alto do que aquilo em que ele acredita, se uma qualidade do jovem rico é deixar que aquilo que ele tem no banco fale mais alto do que aquilo que ele diz que é a sua religião, até que ponto é que nós estamos assim tão distantes dele? Se o jovem rico vive de uma maneira onde às vezes o dinheiro fala mais alto do que a fé, o que eu vos quero perguntar esta manhã, até que ponto é que vocês estão distantes do jovem rico? Até que ponto é que eu estou distante do jovem rico? Quem é que pode dizer nesta manhã, levantar-se... Eu não estou a fazer um pedido, ok? É uma maneira de colocar as questões. Mas quem é que se sentiria à vontade para levantar-se esta manhã, encher o peito e dizer assim: eu, ao contrário do jovem rico, sei resistir muito bem à tentação de colocar aquilo que eu tenho acima daquilo que eu creio? Quem é que se sentiria à vontade para dizer isto esta manhã? Eu não tenho problemas nenhuns em deixar que o dinheiro fale mais alto do que a fé. Alguém se sentiria à vontade para fazer isto? Provavelmente não. Porque todos nós somos mais parecidos com o jovem rico do que julgamos. Todos nós temos dificuldade, quando vivemos a nossa fé, em deixar que a nossa fé fale mais alto que o nosso extrato bancário. E provavelmente grande parte de nós vai reconhecer que, sim, eu tenho dificuldade em deixar que a coisa mais importante seja a fé. A maior parte das vezes eu tenho medo e eu reajo como se o dinheiro que eu tenho para comer fosse a coisa mais importante da minha vida. Agora percebam, queridos amigos, queridos irmãos, se eu ficasse só aqui já dava um grande sermão. E eu não vou ficar aqui. Mas se eu ficasse só aqui já dava um grande sermão, porque eu tinha de começar a perguntar aos irmãos coisas como estas. Na hora H, quando tu tens de fazer decisões importantes, o que é que pesa mais? A tua conta bancária ou a tua fé? E de cada vez que nós deixamos que decisões importantes não sejam tomadas porque nós achamos que não temos dinheiro para as tomar, somos iguais ao jovem rico. Somos iguais ao jovem rico. O que interessa não é a quantidade, o que interessa é a qualidade. Se de cada vez que eu tenho de tomar decisões difíceis, eu deixo que seja o dinheiro a determinar aquilo que eu vou escolher, eu sou absolutamente igual ao jovem rico. E isso eu gostaria que nós partíssemos deste patamar. E agora vamos olhar para a conversa em si. Tendo em conta o diálogo que se dá entre Jesus e o jovem rico, nós dizemos
acho que podemos dizer assim, e eu já vou explicar isto melhor, mas acho que nós poderíamos dizer que o jovem rico vai até Jesus. O jovem rico vai até Jesus, mas parece que o jovem rico não está assim tão ansioso em encontrar-se com Jesus. Parece que o jovem rico até está mais ansioso em encontrar-se com ele mesmo. E eu já vou explicar isto. Coloquem os olhos no texto, por favor. Aí o verso, logo no início, 17, não é? Qual é a pergunta que o jovem rico faz? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E nós devemos fazer as perguntas que o texto nos pede que façamos. Ninguém é bom cristão por ouvir estas coisas e não ter questões, ok? Um bom cristão lê a Bíblia e tem dúvidas. O que é que Jesus quer dizer com isto? Portanto, é suposto que nesta manhã, quer nós sejamos cristãos ou não, nós leemos e dizemos, mas porquê é que Jesus diz uma coisa destas? Parece uma coisa tão difícil. O que é que Jesus está a dizer? Porquê é que Jesus disse ao jovem rico? O jovem rico chegou e fez-lhe um elogio. E Jesus diz assim, porquê é que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Como é que nós entendemos isto? Afinal de contas, se Jesus é o Filho de Deus, como Ele é, porquê é que Ele se está a esquivar da qualidade do seu Pai? Não é? Se Jesus é o Filho de Deus, porquê é que Jesus responde desta maneira em que parece dizer assim, olha, não tem nada a ver com a bondade que só pertence a Deus. Aliás, mais, se nós temos estado a falar acerca de Jesus Cristo ser homem, mas Jesus Cristo ser Deus, então essa bondade é uma qualidade que Jesus, se é Deus, tem de ter, não é? Porquê é que Jesus? O que é que Jesus está a fazer quando aparentemente rejeita o elogio que o jovem rico lhe fez? Será que Jesus está a querer dizer, olha, não me chames de bom porque eu sou mau? Será que é isto que Jesus está a querer dizer? Ora, a nossa observação, para nós compreendermos porque é que Jesus foi tão antipático a responder. Aliás, e lembrem-se já aqui, há umas semanas falámos que Jesus também foi um bocadinho antipático, eu quero usar bem a palavra, mas mesmo lembram-se na conversa com Nicodemos? Nicodemos também chegou de uma maneira parecida. Chegou também a chamar o quê, Jesus? Bom mestre, rabi. E da mesma maneira como Jesus parece que dá-se uma frase antipática ao jovem rico, também quando Jesus falou com Nicodemos, ele deu assim uma frase, tu tens de nascer de novo. O que é que Jesus está a querer fazer quando responde desta maneira que nos parece tão pouco agradável? Ora, não me cabe a mim inventar a pólvora nestas coisas. Portanto, o que 2000 anos de tradição, de interpretação deste texto dizem é aquilo que eu vou dizer também. Ora, para que nós podermos perceber porque é que Jesus disse o que disse, importa perceber isto. Na hora em que o assunto é qualidade, na hora em que o assunto é ser bom, o jovem rico chega, diz uma coisa, faz um elogio a Jesus. Esse elogio é bom mestre. Então, na hora em que Jesus vai falar acerca do que é bom e do que não é bom, o que é que Jesus faz? Reparem no verso seguinte, no verso 19. Jesus chama qual é o assunto que Jesus fala no verso 19? Chama os 10 mandamentos para o assunto. O que é que isto quer dizer? Jesus não se envolve com o elogio do jovem rico. Jesus prefere não se envolver com o elogio do jovem rico, mas chama os mandamentos para a conversa, como nós vemos no versículo 19. A lógica parece ser esta. Se nós queremos perceber aquilo que é bom, vamos deixar que seja a Bíblia a dizer-nos aquilo que é bom. Percebem o que Jesus está a fazer? Aí tu estás-me a chamar bom, tu queres falar acerca do que é bom, então se queres falar acerca do que é bom, nós vamos falar acerca do que é bom a partir daquilo que Deus disse na sua palavra. Nós não chegamos à qualidade através da reputação, nós chegamos à qualidade através da revelação. Deixem-me repetir esta ideia, ela é importante. Nós não chegamos à qualidade através da reputação, daquilo que os homens dizem que é bom ou que é mau, mas nós chegamos à qualidade através da revelação, daquilo que o próprio Deus diz que é bom. Jesus não precisa que o jovem rico lhe aumente a reputação. Jesus não precisa que o jovem rico lhe aumente a reputação. E sabem que essa é uma tentação para nós. Quando alguém chega a fazer-nos elogios, nós ficamos logo derretidos. Pelo menos alguns, e eu me confesso. Não é? Quando as pessoas nos chegam a fazer elogios, nós deixamos de nos derreter logo. E dizer, tu achas que eu sou bom? Olha, eu também acho. E não é? Ficamos ali. Quer dizer, não dizemos isto, na verdade. Bem, eu também não conheço os irmãos, não sei o que é que os irmãos são capazes de dizer. Eu, apesar de tudo, não sou capaz de dizer isso, mas a minha atitude muitas vezes é, se alguém chega e me faz um elogio, eu fico contente. Ora, Jesus faz o contrário. O jovem rico chega, aumenta-lhe a boa reputação,
E o que é que Jesus faz? Jesus não quer que o jovem rico lhe aumente a reputação. Jesus quer concentrar-se na revelação de Deus. Jesus só precisa de trazer a revelação da lei de Deus para então, a partir daí, distinguir aquilo que é bem do mal. Reparem, essa é uma das nossas dificuldades hoje em dia. A nossa tendência é entrarmos em cena sempre partindo do princípio que eu já sei distinguir aquilo que é bom daquilo que é mau. A nossa tendência natural sobre qualquer assunto é nós entrarmos no assunto já com uma teoria acerca do que é bom e acerca do que é mau. O que Jesus está a fazer é cortar essa presunção ao jovem rico. Jesus está a cortar essa presunção ao jovem rico. É uma grande presunção presumir que se sabe distinguir o bem do mal sem a ajuda de Deus. Reparem, é uma grande presunção eu saber que sei aquilo que é bom e aquilo que é mau sem precisar da ajuda de Deus. Também é por isto que este sermão tem um nome esquisito, tem um título esquisito, que é Quando Ser Bom é Mau. Este sermão chama-se Quando Ser Bom é Mau. E porquê é que ele diz isto? Porque uma das ideias que o título quer passar é, sem a Bíblia, e deixem-me dizer desta maneira, sem a Bíblia, quem és tu para estares assim tão seguro acerca daquilo que é bom e acerca daquilo que é mau? Sem a Bíblia, porquê é que tu estás assim tão convicto acerca do teu critério do que é bom e do que é mau? Provavelmente o que Jesus faria contigo é o que ele faz com o jovem rico. Aí estás-me a chamar bom? Então, se vamos falar acerca do que é bom, vamos para a Bíblia. E é por isso que eu prego domingo após domingo a partir da Bíblia e não a partir das minhas opiniões. Porque as minhas opiniões valem o que valem. As tuas opiniões valem o que valem. Se nós vamos falar acerca do que é bom, é com a Bíblia aberta que vamos perceber. Porquê? Porque o próprio Jesus fez isso. Se Jesus, que é Deus, disse que queres discutir acerca do que é bom, vamos ler a palavra. Como é que nós vamos fazer de outra maneira? E permitam-me, outro sermão que dava aqui, e não é este o que eu quero pregar. Às vezes, reparem isto, queridos irmãos, e quero incentivar aqueles que são cristãos. Às vezes nós temos tanta conversa sobre assuntos sem nunca irmos para a Bíblia. A minha opinião é esta. A minha opinião é aquela. Deixem-me ser um pouco duro convosco. Enquanto igreja, eu vou ser um bocadinho duro, deem-me um desconto, mas enquanto igreja nós estamos nas tintas para as opiniões das pessoas. Nós queremos fazer o que Jesus fez. Vamos até à palavra? Vamos ver o que é que a palavra diz? Porque se Jesus, que é Deus, não quis discutir o que era bom e o que era mau a partir de opiniões, eu não vou. Eu que não sou Deus, podem crer que eu não vou querer discutir o que é bom e o que é mau a partir das minhas opiniões. E sabem o que é que isso acontece? Um cristão maduro começa-se a distinguir dos outros. Sabem porquê? Porque ele começa a ficar calado no que diz respeito às suas opiniões. Sabem quando é que está na presença de um cristão maduro? Ele, quando todos estão a dar a sua opinião, o cristão maduro vai ficar calado. Está tudo em fogo a dar a sua opinião. Eu acho isto, eu acho aquilo. E o cristão maduro vai ficar calado. Ele vai para a palavra. E aí ele vai ter aquilo que a palavra lhe dá. Mas ele não vai querer discutir aquilo que é bom e que é mau baseado nas suas próprias opiniões. Por outro lado, quando Jesus diz, porque me chamas bom, ninguém é bom senão um que é Deus, também parece que naquele momento Jesus não deseja assim tanto tratar acerca de quem Deus é, mas talvez Jesus deseje mais tratar acerca de quem o jovem rico é. Provavelmente Jesus, quando diz esta frase, porque me chamas bom, ninguém é bom senão um que é Deus, provavelmente Jesus não está assim tão interessado em discutir se Jesus é bom ou não, mas provavelmente Jesus está mais interessado em discutir se o jovem rico é bom. Ou seja, o intuito, o objetivo de Jesus, quando ele fala daquela maneira ríspida, também pode ser este. O Senhor Jesus fala daquela maneira ríspida para que o jovem rico olhe para dentro do seu coração antes dele começar com grandes opiniões acerca de Deus. Como se Jesus dissesse, não te preocupes em mostrar conhecimento acerca da teologia quando mostras tão pouco conhecimento acerca de ti próprio. Aplicando isto a nós de uma forma simples. A fé cristã, antes de ser acerca do que nós achamos sobre Deus, a fé cristã, antes de ser acerca do que nós achamos sobre Deus, é acerca do que Deus acha sobre nós. O cristianismo, antes de ser as opiniões que eu tenho acerca de Deus, o cristianismo, antes de ser as opiniões que eu tenho acerca de Deus, o cristianismo é a opinião que Deus tem acerca de mim. E por isso, o objetivo não é olhar para a quantidade do que eu tenho,
Como, por exemplo, as minhas conquistas teológicas, o meu sucesso profissional, a qualidade do pai que eu sou. O objetivo não é olhar para a qualidade, para a quantidade das coisas que eu amealho. O objetivo é olhar para a qualidade do que eu sou. Por isso mesmo, e como nós temos estado a falar sermão após sermão, para nós percebermos a qualidade divina, nós temos primeiro de ir à nossa falta de qualidade humana. Eu sei que pode parecer desanimador, mas já vamos ver que não é. Pode parecer desanimador, mas antes de nós percebermos a qualidade de Deus, de Jesus Cristo por ser Deus, eu tenho de perceber a qualidade que me falta a mim por eu não ser Deus. Eu não posso concentrar-me só a dizer Deus é bom, se eu não perceber que do outro lado, de cada vez que eu digo Deus é bom, eu estou a reconhecer que eu não sou bom. E isto são dois elementos que fazem parte do Evangelho. Vamos acelerar um bocadinho na conversa de Jesus. Reparem aí, Jesus, que assunto é que ele trouxe? O jovem rico quis falar sobre qualidade e Jesus disse, queres falar sobre qualidade? Então vamos para a Bíblia. E qual foi o assunto que Jesus trouxe? Foi os mandamentos. O que é que o jovem rico fez? Pensou assim, o jovem rico pensou, mandamentos? Bingo! Bom assunto. Olha, eu tenho cumprido-os sempre. Desde que eu sou miúdo, eu tenho cumprido os mandamentos. Sou formidável a cumprir. Por isso mesmo, o jovem rico está especializado na ideia da quantidade. Isto é acerca do muito? Eu tenho feito isso. Tenho cumprido desde que sou pequenino. Reparem, o jovem rico é acerca da quantidade. A quantidade do que cumpre, a quantidade do que tem. O jovem rico é acerca da quantidade do que cumpre na lei, ele cumpre a lei, e é acerca da quantidade do que tem. A quantidade dos deveres religiosos. Ele sabe fazer isso. Mas como Jesus está mais interessado na qualidade do jovem rico do que na quantidade dele, Jesus responde ao jovem rico baseado não no que o jovem rico faz por Deus, mas baseado no que Deus faz pelo jovem rico. Como é que nós podemos ver isso? Coloquem de volta o vosso olhar aí no texto. Versículo 21. Nós hoje cantámos um hino, é um dos meus hinos preferidos. Para aqueles que cresceram numa igreja batista, hoje em dia já não dá para perceber isso, porque como o hino é projetado, não está nos cantores. Mas os cantores estão lá em baixo. O primeiro hino que nós cantámos, foi o primeiro, não foi Miguel, Olhai, pois e vivei. Hino número 198. 198. Alguns hinos nós ainda decoramos o lugar deles no cantor. O hino número 198... O hino número 198 conta precisamente uma das coisas importantes que está a acontecer neste texto. Olhai, pois e vivei. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. O que é que diz aí o versículo 21? O aspecto do olhar está aí. Por isso é que Miguel foi escolher este hino. Jesus olhou, e o que é que nos diz? O que é que Jesus fez quando olhou? É muito importante isto. O que é que Jesus fez quando olhou? Amou. Olhai, pois, e vivei. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. O olhar de Jesus na nossa vida, o olhar de Jesus sobre nós, não é um olhar de quem espreita, de quem besbilhota. Não é nada disso. O olhar de Jesus na nossa vida é um olhar de quem ama. E reparem, voltem ao texto. O que Jesus diz a seguir, no versículo 21 ainda, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu, e então vem e segue-me. O que Jesus disse quando disse isto é uma consequência do que pode acontecer pelo facto do jovem rico ser amado por Deus. O que Jesus disse quando deu este desafio tão difícil ao jovem rico é aquilo que pode acontecer pelo facto do jovem rico ser amado por Jesus. E é aqui que eu gostaria que nós percebêssemos bem. Jesus não está a dar uma missão aparentemente impossível ao jovem rico para que o jovem rico se vá embora. A nossa tendência é olhar este texto e Jesus pensar assim, qual é a fraqueza deste tipo? Conseguimos imaginar, isto não está na Bíblia, agora é um exercício de imaginação, mas o jovem rico vem, a nossa tendência é pensar que olha este, a dizer que me quer seguir. Então Jesus chegava-se ao pé dos discípulos e dizer, o que é que a gente lhe vai dizer que é para ele deixar de ser esperto? Olha, Jesus, ele é rico. Alguém diria, ele é rico. Olha, vai ser mesmo aí que eu vou tramar. Olha, vem, mas para vires tens de vender tudo. Jesus não está a fazer isto. Muitas vezes a nossa tendência é achar que Jesus quer cortar as pernas ao jovem rico. Reparem, e isto é importante para nós. Jesus não está a dar uma missão impossível ao jovem rico para que o jovem rico se vá embora. Jesus está a dar uma missão aparentemente impossível ao jovem rico para que o jovem rico fique.
Jesus não dá uma missão impossível para que nós digamos, não é possível, vou-me embora. Jesus dá-nos missões impossíveis para nós pensarmos que só vai ser possível se ficarmos com Jesus. Só com Jesus é que nós podemos fazer as coisas aparentemente impossíveis que Ele nos pede. Reparem, se nós nos concentrarmos nas coisas que nós podemos fazer por Jesus, nós não vamos conseguir segui-lo. Se tu esta manhã pensas assim, eu vou ser cristão quando eu conseguir resolver este assunto da minha vida, quando eu resolver este assunto eu depois posso ser cristão. Se tu pensares assim, tu nunca vais conseguir ser cristão, porque tu nunca vais conseguir resolver o assunto. As coisas difíceis na tua vida não estão lá para que tu as resolvas e depois sigas Jesus. As coisas difíceis na tua vida estão lá para que tu as leves a Jesus e confies nele para Ele resolver essas coisas por ti. Porque tu não tens capacidade de o fazer. Se te concentras na quantidade das coisas que tu vais fazer para seguir Jesus, tu não vais segui-lo. Mas se te concentrares na qualidade do que Jesus fez por ti, amando-te ao ponto de morrer, tu vais conseguir seguir Jesus. Foi isto que o jovem rico não percebeu e foi isto que o jovem rico não fez. O padrão do jovem rico é quantidade. O que é que eu posso fazer por Deus? O padrão da Bíblia é o padrão da qualidade que aponta o amor que Deus nos tem. Nós pensamos, o que é que eu vou fazer por Deus? O que é que eu vou fazer para provar que sou um grande cristão? O discurso da Bíblia é o discurso da qualidade, que não tem a ver com o que tu podes fazer por Deus, tem a ver com o facto de Jesus te amar. O discurso da quantidade faz-nos ter boas obras para sermos salvos. O discurso da qualidade faz-nos ser amados para fazermos boas obras. O discurso do jovem rico é, tenho feito tudo bem, tenho cumprido os mandamentos, aceita-me, confirma que eu estou bem. E o discurso de Jesus é, só podes fazer coisas boas se as fizeres em amor. O problema é que o discurso da quantidade vai sempre acabar esmagado pelas coisas. Porque vai sempre existir uma altura onde nós vamos sentir que as coisas são maiores do que a nossa capacidade. O discurso da qualidade do amor de Deus resiste porque a capacidade de obedecermos, a capacidade que eu tenho para obedecer a coisas impossíveis, não está na minha qualidade, está na qualidade do próprio Jesus. Por esta mesma razão, voltem a olhar, por favor, para o verso 22. Por esta mesma razão, o teste final não é o teste das coisas que o jovem rico faz. O teste final não é o teste das coisas que o jovem rico faz. O teste final é o teste do coração. Porque o jovem rico cumpria regras e cumpria mandamentos, provavelmente como nenhum de nós esta manhã cumpre. E, no entanto, não foi isso que o fez passar o exame. O teste final não é daquilo que eu faço. O teste final é aquilo que está no meu coração. E a conversa vai culminar no momento em que o jovem rico é obrigado a olhar para dentro e reconhecer que eu não consigo seguir Jesus lá fora. O clímax, o ponto alto deste texto é o jovem rico, pela primeira vez, permitam-me dizer assim, mancou-se pela primeira vez e olhou para dentro. Pela primeira vez ele olhou para dentro. E ele olhou, quando olhou para dentro, ele pensou, eu não sou capaz. Sabem porque é que ele não foi capaz? Porque ele, quando olhou para dentro, encontrou aquilo de que o seu coração estava cheio. E ele pensou nas suas riquezas. Então, naquele momento de tristeza, o jovem rico olha para dentro e diz assim, eu não sou capaz de obedecer Jesus lá fora. O que condena o jovem rico não era aquilo que ele fazia com os braços, mas era aquilo que ele não tinha no coração. As riquezas tinham no coração do jovem rico o lugar de Deus. E é por isso que no versículo 23 Jesus diz em conformidade com isto, quão dificilmente entrarão nos reinos dos céus os que têm riqueza. Que isto fique bem entendido. Deus não é contra o dinheiro. Deus é contra o que o dinheiro faz no nosso coração. Nós trabalhamos, nós temos de mexer com o dinheiro. Deus não é contra o dinheiro. Jesus não é contra o dinheiro. Jesus é contra aquilo que o dinheiro pode fazer no nosso coração. A dificuldade dos ricos entrarem no reino dos céus não é tanto o que eles, não é o facto de eles terem os bolsos cheios, é o facto de eles terem o coração vazio de Deus. Os ricos não entram no reino dos céus porque levam muito dinheiro, até porque eles não levam nada. Quando morrerem, eles não levam nada. Aquilo que impede que muitos ricos entrem no reino dos céus não é o bolso cheio, é o coração vazio de Deus. E é nesse sentido que eu digo, nós não precisamos ser ricos para termos o coração vazio de Deus. Todos nós somos jovens ricos. Quantos de nós é que na hora H as nossas decisões não são pautadas por critérios económicos? Queridos irmãos, nós devemos ser trabalhadores responsáveis. Nós devemos ser bons profissionais. Nós devemos não ter problema em lidar com o dinheiro.
Mas se na hora H as decisões que nós tomamos são em função do nosso dinheiro, nós somos o jovem rico, igualzinho, sem tirar nem pôr. No dia em que Deus diz assim, não confies no teu dinheiro, confia na capacidade que eu te dou, nós vamos dizer, eu não sou capaz. E não fazemos. Por isso é que isto se aplica em todas as áreas da igreja, seja a área do casamento, seja a área da profissão. Se nós nos habituamos a decidir baseados na nossa conta bancária, nós somos jovens ricos, nós não confiamos em Deus, nós confiamos no nosso dinheiro. Quero terminar aqui. Já alguma vez pensámos que este jovem rico pode simbolizar todas as pessoas que correm até Jesus, ansiosas para que Jesus lhes faça à vontade? Já alguma vez pensámos que, quando nós corremos até Jesus, ansiosos que Jesus aprove aquilo que nós andamos a fazer, nós não estamos na prática a ir ter com Jesus, mas nós estamos na prática a querer ir ter connosco próprios? Já pensaram nisto? Muitas vezes nós estamos tão ansiosos que Jesus aprove aquilo que nós estamos a fazer, que na prática nós não estamos a ir atrás de Jesus. Nós estamos a ir atrás do fantasma da nossa autoestima. Que é, Senhor Jesus, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu és bom, és bom, és bom, és bom. E já agora, se tu puderes dizer que aquilo que eu estou a fazer é bom também, eu agradecia. Nesse sentido, nós, se corrermos para Jesus assim, nós não estamos a correr para o Jesus que é Deus. Nós estamos a correr para um funcionário da nossa autoestima. O jovem rico chegou de certezas acerca da sua própria bondade e Jesus deu-lhe um valente chega para lá. Como quem diz, não me chames de bom, se me chamas de bom apenas para eu te dizer que tu também és bom. E os irmãos já me ouviram a dizer isto acerca deste texto no passado. Se tu vens ter comigo, Jesus diz-nos, se tu vens ter comigo e a chamar-me de bom, para que eu a seguir te diga que tu também és bom, esquece. Vai chamar bom a outro. Se tu estás a vir ter comigo, para que eu te possa no final dizer estás a fazer tudo bem, vai chamar bom a outro. Há maneiras muito erradas de nós nos julgarmos bons. Por isso é que o texto do sermão se chama quando ser bom é mau. Como vimos na semana passada, Jesus Cristo é um Deus, o único Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus em três pessoas. Jesus Cristo é um Deus que não esconde de nós as dificuldades que nós vamos ter por confiarmos nele. Lembra-se, semana passada falámos nisso? Ser felizmente odiado. Que tipo de Deus Jesus é? Que tipo de Deus Jesus é? Jesus é um tipo de Deus que Ele não vai esconder de nós a dificuldade que nós vamos passar por confiarmos nele. Se a nossa fé é baseada em confiar em alguém ou em alguma coisa porque não vamos ter dificuldades, nós não temos fé em Jesus Cristo. Se tu estás a querer confiar em Jesus para não teres dificuldade, tu não estás a confiar em Jesus. Estás a confiar numa coisa qualquer. E deixa-me ser bruto. É uma religião de demónios. É uma religião de demónios. É uma religião de feitiços. É uma religião de tu comprares a tua felicidade. Isso não é o cristianismo. Se tu estás a confiar em Jesus para que Jesus te possa dizer que as coisas vão sempre correr bem, isso não é cristianismo. Isso é um feitiço. Tu podes ir fazê-lo com qualquer bruxa ou qualquer feiticeiro que está aí. Não faltam, eles andam aí. Eles andam aí. Se tu nasceste nos bancos da escola dominical, como eu nasci, mas vives a tua confiança em Jesus, partindo do princípio que Jesus não te vai trazer dificuldades, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. O jovem rico optou por uma religião confortável que não lhe tirava o que tinha, porque aquilo que ele tinha era o mais importante. O jovem rico exemplifica bem como é possível cumprir regras religiosas sem deixar que Jesus seja o nosso Deus. Eu posso ser um grande religioso servindo-me a mim próprio. O jovem rico está aí para provar isso. Eu posso passar a minha vida numa igreja batista, numa igreja evangélica, servindo-me a mim próprio, sem deixar que Jesus seja o meu Deus. Em segundo lugar, Jesus Cristo é um tipo de Deus que neste texto bem nos mostra, e isto é bonito, estava a ler um comentário sobre isso e fiquei tão entusiasmado com esta verdade. Se Jesus tiver de optar entre duas coisas, o seu padrão exigente e um potencial seguidor, se Jesus tiver de optar entre o seu padrão exigente, o padrão do reino dele,
Se Jesus tiver de optar entre o padrão de exigência do meu reino e um potencial seguidor, o que é que Jesus escolhe? Respondam. Ou uma ou outra. Se Jesus tiver de optar entre a exigência do reino no qual ele é rei e uma pessoa que se calhar até vai lá chegar, se eu fizer aqui uma versão poupança, o que é que Jesus vai optar? Jesus vai escolher o reino dele. Já vimos isto. Há pessoas que gostam muito de evangelizar que ficam zangadas com Jesus por ele não ter facilitado. Jesus, sinceramente, então com tanta coisa que podias dizer ao jovem rico, foste logo falar na questão das riquezas. É como os irmãos às vezes vêm ter com o pastor a dizer: pastor, eu vou trazer alguém. Era tão bom que pregasse de uma maneira que... Não, graças a Deus não acontece muito, mas percebem? Olha, vem alguém, olha, tendo em conta a debilidade dele, olha, é uma pessoa de dinheiro. Portanto, fala assim... Se nós fizermos isto à maneira de Jesus... Agora reparem, não se esqueçam, Jesus não diz esta coisa para castigar o jovem rico, porque a Bíblia nos diz que o mais importante que Jesus fez pelo jovem rico foi tê-lo amado. Jesus Cristo é um Deus que não baixa os padrões da sua exigência para que alguém possa ser um discípulo de segunda categoria. Não há discípulos de segunda categoria, queridos irmãos. Ou são discípulos e por isso têm a capacidade dada por Deus para obedecer ao Mestre, ou não são discípulos. E é aqui que eu quero terminar dizendo isto. Nos últimos tempos esta é uma conversa comum e eu quero continuar a encorajar os irmãos. Quando os irmãos vêm ter comigo e falam das dificuldades, eu até queria fazer isto, mas há esta situação na minha vida, aquilo que eu tenho dito vez após vez a muitos irmãos é: se tu foste salvo pelo sangue de Jesus, não esperes que eu, como pastor, te trate como se Jesus tivesse feito uma salvação do chinês. Percebem de chinês? Não há problema comprarmos coisas no chinês, mas percebam a analogia. A salvação de Jesus não é uma salvação da loja do chinês. Se Jesus verteu o seu sangue por ti, tu tens a capacidade de fazer o que Jesus te pede para fazer. Porque em ti está o Espírito Santo. E sabem uma coisa? A última vez que eu li a Bíblia, o Espírito Santo era Deus. Se Jesus verteu o sangue por ti, tu tens a capacidade de fazer o que Ele te pede, porque em ti está o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Isto significa que nós vamos ter capacidade de fazer aquilo que Jesus nos pede, não porque somos capazes, mas porque está em nós aquele que nos capacita, que é o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a percebermos que Ele nos deu o poder para cumprirmos as coisas difíceis, porque está em nós aquele que é maior do que nós, que é o Espírito Santo.